Olá, boa tarde. Tudo bom com vocês, pessoal? Espero que estejam todos bem. Nós vamos lá começar mais uma aulinha de geografia, né? Corresponde à nossa aula 9 e é a nossa última aula, né, que a gente vai falar sobre economia europeia, tá? Na próxima semana, então, a gente vai iniciar os blocos econômicos, né? Falar um pouco da formação da União Europeia, ok? Então, na aula de hoje, a gente vai tratar sobre a parte oriental, né? A gente falou muito sobre a parte ocidental, a parte mais desenvolvida, né? E aí a gente vai falar desses países que foram influenciados pelo socialismo, né? Então, com o fim do socialismo, esses países aí começam a se fragmentar, se dividir, a formar novas regiões. E aí a gente vai ter um desenvolvimento em menor potencial, né? Mas a gente vai falar de algumas regiões que têm um certo destaque na parte oriental, tá? Então, primeiramente, para a gente iniciar, o assunto que trata a nossa aulinha de hoje, ele está relacionado ao capítulo 3, né? A unidade 1, as páginas de 67 a 77, tá? Então, para iniciar, vamos lembrar alguns conceitos já estudados, ok? Então, o primeiro deles se refere à economia planificada. Então, o que é essa economia planificada, né? Então, é um sistema econômico cuja produção é controlada pelo Estado, que define o planejamento e as metas da economia do país, né? O objetivo, então, é suprir o mercado e garantir as necessidades sociais da população, o que é feito através da prosperidade econômica do Estado. Então, as principais características dessa economia planificada são: então, a gente tem um predomínio de empresa estatal, tá? Praticamente é inexistente a concorrência, né? Porque a gente tem a concentração de empresas estatais, então a gente não vai ter concorrência. Temos também um desfavorecimento da dinamização das empresas e logo falta de inovação. Se não tem concorrência, né, então a gente não tem muito a inovação, né? A gente não vai ter investimento de empresas porque está tudo controlado pelo Estado. Outra característica é que opõe-se ao modelo econômico de economia de mercado. Então, é totalmente o contrário, tá? Essa economia planificada, ela foi adotada durante o período do socialismo, né? Das regiões influenciadas pelo socialismo. Então, o Estado detinha o poder, né? Ele controlava as empresas. Então, não havia ali uma concorrência, né, de outras empresas, já que tudo estava vinculado ao Estado. Na economia de mercado, então, nós temos aí uma economia capitalista e descentralizada, no qual o mercado, isto é, o jogo da oferta e da procura, norteia as decisões econômicas. Mais uma vez, me desculpem aí, a professora está gravando aqui no colégio, né, e está tendo aula, então houve essa interferência aí, mas a gente dá continuidade, tá? Continuando então, falando de economia de mercado, o que acontece? Se houver escassez de um produto, né, procura é maior que a oferta, seu preço sobe, torna-se lucrativo investir mais nele. Então, tem muita procura, vai ter uma demanda maior, né? As pessoas buscam mais aquele produto, então é interessante investir naquele produto, já que está vendo muita procura, tá? Inversamente relacionada a isso, quando há o excesso, tem muito produto sobrando, né? A oferta é maior que a procura, então o que vai acontecer? O preço desse produto vai cair, então ele não vai ser mais lucrativo. E na economia de mercado, a maioria das empresas é privada, então a gente vai ter concorrência, nós vamos ter investimento, né, nas empresas, inovação, então a concorrência é ampla porque se busca, né, primeiramente o lucro, tá? Então conseguiram entender aí a diferença da economia planificada, vinculada, centralizada ao Estado, e a economia de mercado. Então ela é capitalista, ela é descentralizada, ela busca o lucro, ok? Então, sabendo, relembrando esses conceitos aí,
a gente vai ver algumas regiões, então, da Europa Oriental. Então, primeiro, uma região que a gente vai tratar é a Polônia, tá? Então, temos aqui a Polônia, ela vai estar, as regiões que vão estar próximas à Polônia, né? Nós temos a Alemanha, a República Tcheca, a Eslováquia, Lituânia, Ucrânia, República de Belarus, tá? Então, todas essas regiões aqui estão próximas à Polônia, né? E o que aconteceu? A Polônia, ela teve seu território invadido pelas tropas de Hitler, né? Isso aconteceu em 1º de setembro de 1939. E esse fato, né? Isso que ocorreu, que foi o início da Segunda Guerra Mundial, fez com que a economia despencasse, né, na Polônia. Então, a economia agrícola e industrial, ela foi muito prejudicada pela guerra, tá? Então, o que a gente pode verificar? Após a introdução da economia planificada, que a gente falou agora há pouco, né? Então, eram regiões influenciadas pelo socialismo. A indústria de base, ela recebeu maior atenção e até se desenvolveu. Houve aproveitamento das reservas de carvão mineral. A Polônia se tornou dependente da importação de petróleo soviético, né? Então, teve o lado bom com a economia planificada, o Estado detentor aí, né, da maioria das empresas, fazendo a distribuição de renda para a população, né? Então, a gente viu um certo desenvolvimento, a gente teve aproveitamento das reservas de carvão, né? A Polônia até se tornou independente do petróleo da União Soviética. Que a gente pode destacar? A Polônia tem avançado muito, desde lá dos anos 90, em direção à economia de mercado. Então, ela tem feito uma abertura para a economia de mercado, né? Para excluir, digamos assim, a economia planificada. Esse processo, pessoal, não é fácil, tá? Porque a gente vai ter que privatizar muitas empresas estatais que antes existiam. E essas empresas são muito deficitárias, elas não usam tecnologia, né? Como a gente falou, não há um desenvolvimento, não há um investimento, porque não tem concorrência. Mas o que é o diferencial? A economia planificada, ela procura gerar emprego, né? Todas as pessoas estão instaladas em postos de trabalho. E quando eu tenho uma transição para a economia de mercado, que a gente tem investimento, a gente tem modernização dessas indústrias, a gente não vai conseguir, né, empregar todas as pessoas. E isso vai causar, então, alguns prejuízos aí na Polônia, né? Já que a gente faz essa transição para a economia de mercado, então eu não consigo oferecer emprego a toda a população, ok? A privatização das empresas estatais, como a gente falou agora há pouco, ela avançou bastante, né? E aumentou esse desemprego que a gente também falou agora. O controle rígido sobre os preços, né, fez com que disparassem, gerando uma inflação altíssima que posteriormente foi controlada, tá? Então, a gente perdeu um pouco a mão aí com essa transição para a economia de mercado. A Polônia, pessoal, a gente vai falar a respeito disso também, ela entrou no bloco econômico que a gente vai falar nas nossas próximas aulas da União Europeia em 2004, tá? Só que a Polônia, ela não adotou a moeda da União Europeia, né, que é o euro, mas ela usou a ajuda financeira, né, do Fundo Europeu de Desenvolvimento para modernizar a sua infraestrutura, né, que estava muito sucateada, muito deficitária, tá? Então, foram investidos cerca de 101 bilhões de euros na Polônia, em estrada, portos, aeroportos, tá? Então, houve um investimento pesado, já que a Polônia utilizou esses recursos, ok? Então, tem ainda um diferencial, que a moeda deles é desvalorizada e o custo da mão de obra deles também é mais baixo do que em outros países do bloco que a gente vai falar nas próximas aulas, tá?
Só que com isso a Polônia ela acabou atraindo investimento de outras empresas que queriam aproveitar a estrutura industrial que eles já tinham, tá? Então nós temos esse detalhe, tem a Polônia aí se destacando, crescendo, né, lentamente e melhorando sua economia. Vamos passar agora para a Hungria, tá? A Hungria está localizada aqui, ela é cortada, né, pelo rio Danúbio. A gente vai ter aí as áreas ao entorno da Hungria, temos a Eslováquia, Hungria, Romênia, Sérvia e Croácia, tá? E Áustria. Então, a Hungria, ela vai ter um destaque econômico também. O interessante aí que a gente vai ver, ocupa uma área de planície, tá? A gente já falou que ela está atravessada pelo rio Danúbio aí. E Budapeste, que está localizada aqui, foi nas últimas décadas a verdadeira metrópole da Europa Oriental, fornecendo produtos e serviços diversificados e uma população com razoável poder aquisitivo, tá? Então a gente tem destaque aí para a cidade de Budapeste, tá? A Hungria também avançou muito no desmonte, né, da economia planificada. Então a gente tem a introdução do capitalismo, além de ser um dos países que mais tem recebido investimento estrangeiro desde os anos 90. Então, no mesmo caso da Polônia, né, a gente tem essa transição da economia planificada, a detenção do Estado, para uma introdução do capitalismo. Com isso, a gente vai ter muita privatização, né? E quando a gente trata de uma economia de mercado, a intenção é o lucro. Então, não conseguimos gerar emprego para toda a população, como já foi falado, tá? O final da censura e do impedimento de organização de partidos políticos, tá? Deu origem a várias correntes que promovem manifestações e disputam o poder. Então, nós temos vários grupos, né, formados na Hungria, com o fim da censura. Então, formaram-se grupos social-democratas, os antigos comunistas, os nacionalistas radicais e até grupo neonazista, né, que atuam contra os ciganos. Então, a gente tem uma minoria cigana na Hungria e aí a gente vai ter esses grupos, né, que manifestam contra essa população, tá bom? O que mais que a gente tem que saber da Hungria? Então, falamos muito da onda de imigrantes, de refugiados, né? Nas últimas aulas aí a gente falou muito sobre esse assunto. E mais de 1 milhão de imigrantes e refugiados chegaram à Europa apenas em 2017, tá? Isso levou o governo a não seguir as determinações da União Europeia para receber uma parte dessas pessoas. Então houve um acordo, né? E a Europa ela faz a distribuição, né? Realoca essas pessoas pelos países da Europa. Então a Hungria se negou a receber essas pessoas, tá? Ela não quis aceitar essas pessoas em seu território. Então, o que eles fizeram? Eles passaram a construir barreiras de contenção, especialmente na fronteira, né, ao sul com a Sérvia, o que provocou atritos com o bloco e até ameaças de sanções contra a Hungria. Então, eles constroem barreiras, né, para dificultar a entrada desses imigrantes no país. Então, eles, né, com toda dificuldade, tentam entrar nessa região e... Com tudo isso, a Europa tentou forçar algumas situações com eles, né? Mas eles não querem aceitar de forma alguma esses imigrantes. Cerca de 1/3 da população de origem húngara vivem em países vizinhos, em razão da perda de territórios após a Primeira Guerra Mundial. Então, se a gente voltar aqui, né, na Hungria, boa parte da população, né, vive em territórios próximos, esses territórios que fazem limite aqui, por causa da perda de territórios, tá? Então, tem constantes conflitos nessas regiões, né? E aí a gente tem uma mudança de territórios constante também. Vamos agora falar um pouquinho sobre a República Tcheca,
e a Eslováquia, tá? Então, o que a gente pode trazer aqui? Com a destruição do Império Austro-Húngaro, então esse Império Austro-Húngaro aqui, né, que ele existiu, ao término da Primeira Guerra Mundial, surgiu a Tchecoslováquia, tá? Então, dessa formação inicial, nós vamos ter a formação da Tchecoslováquia, que compreendia os territórios da Boêmia e Morávia, tá? Localizados a oeste, e o território da Eslováquia a leste, ok? Em 92, esses territórios foram separados e formaram dois países, a República Tcheca e a Eslováquia, tá? Então, nós temos a divisão desse território, República Tcheca e Eslováquia. Foi uma separação pacífica, então foi fruto de negociações e votações no parlamento, tá? Então, não tivemos aí grandes confrontos na formação desse território, foi algo pacífico. A qualidade de vida na Eslováquia, ela é inferior à da República Tcheca, tá? Na República Tcheca a gente tem um maior desenvolvimento do que na Eslováquia. Atualmente permanece um foco de tensão entre a Eslováquia e a vizinha Hungria, pois há cerca de 11% de húngaros na população total do país. Os eslovacos correspondem a 85% do total. Pessoal, essas regiões são de grandes conflitos, tá? Então, é uma população, várias etnias, vários grupos diferentes, e além das questões religiosas, tá? Então, os confrontos são constantes nessas regiões, tá? Apenas em Bratislava, a capital da Eslováquia, e nos seus arredores existe uma atividade industrial forte. Até o início dos anos 90, havia no país muitas indústrias armamentistas, que entraram em crise com a diminuição do comércio internacional de armas. Em 96, a economia eslovaca iniciou uma fase de expansão, olha só, apresentando um notório crescimento na primeira década dos anos 2000, pelo menos até 2008, quando a gente tem a crise que ocorre nos Estados Unidos, né? E ela vai repercutir mundialmente. A partir de 2011, a economia volta a se recuperar, tá? Então, nós temos aí uma região também em desenvolvimento. Agora, pessoal, a gente vai dar um tempinho, tá, para vocês. Sobre tudo isso que a gente falou, vocês vão usar o livro de vocês aí e vão responder esses 4 itens, tá? Vamos exercitar aí. Aqui no presencial a gente vai fazer a mesma coisa. E aí, daqui a pouco, né, vocês têm um tempinho aí, fazer um lanchinho rápido, a gente volta para falar um pouco sobre a antiga Iugoslávia e os novos países, né? A gente tem a formação da Iugoslávia e a criação de novos países, tá? Daqui a pouquinho a gente retoma, então, e dá continuidade a essa aula, tá bom?